Quantas vezes você já se perguntou: e agora? O que vem depois? Para muitos, a aposentadoria, que deveria ser um período de descanso merecido, acaba se tornando um vale de solidão e incerteza. É uma sensação de que o jogo acabou, que o seu valor ficou para trás, preso nas memórias de uma carreira inteira. Se você já se sentiu assim, ou conhece alguém que está passando por isso, a história de hoje é para você. Conheçam o Álvaro. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, ele finalmente se aposentou. As manhãs, antes repletas de compromissos e desafios, se tornaram longas e silenciosas. O telefone parou de tocar com a mesma frequência. A sensação de ser útil foi substituída por um vazio, um sentimento de ter se tornado invisível. Álvaro sentiu o peso da solidão, como se sua história tivesse chegado ao capítulo final. Ele se sentia esquecido, um espectador da vida que continuava a girar sem ele. Em uma tarde, folheando um livro antigo, Álvaro encontrou uma frase do filósofo estoico Sêneca que o atingiu em cheio. Enquanto vivemos, aprendamos a viver. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Aprender a viver. Não era sobre o que ele foi, mas sobre o que ele ainda podia ser. Ele percebeu que a vida não havia terminado, apenas uma fase dela. O estoicismo ensina a focar no que podemos controlar, a encontrar força na virtude e a aceitar o presente. Álvaro entendeu que não podia controlar o passado, mas podia sim controlar como viveria o seu hoje e o seu amanhã. Inspirado por essa nova filosofia, Álvaro decidiu agir. Começou com algo simples, uma caminhada todas as manhãs. Mas não era apenas um exercício. Cada passo era uma oportunidade para meditar, para apreciar o sol, o ar fresco, para refletir sobre o valor imenso do tempo presente. Ele trocou a preocupação com o passado pela atenção plena ao agora. E foi nesse estado de clareza que uma ideia surgiu. E se ele pudesse usar toda a sua experiência profissional para ajudar quem está começando? Foi assim que Álvaro iniciou um projeto voluntário em sua comunidade, ensinando jovens aprendizes. Ele compartilhou não apenas seu conhecimento técnico, mas as lições de vida, a disciplina e a ética que aprendeu ao longo de décadas. Ver os olhos daqueles jovens brilhando de curiosidade e gratidão reacendeu uma chama dentro dele que ele pensava estar apagada para sempre. Ele não estava apenas ensinando, estava aprendendo, conectando-se e, o mais importante, sentindo-se vivo e necessário novamente. A transformação foi incrível. Álvaro redescobriu o propósito. A alegria de servir e compartilhar substituiu a amargura da solidão. Ele percebeu que a aposentadoria não era o fim, mas o começo de uma nova e nobre missão. Uma missão guiada pela sabedoria que acumulou, pela disciplina que cultivou e pela serenidade que encontrou na filosofia estoica. A história de Álvaro nos mostra que nunca é tarde para aprender a viver. Nosso valor não diminui com o tempo, ele apenas se transforma. A aposentadoria pode ser sinônimo de renascimento. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Às vezes, uma palavra de inspiração é tudo o que precisamos para começar um novo capítulo. Já imaginou trabalhar na linha de frente durante a maior crise de saúde do nosso século? Para Patrícia, uma enfermeira de 34 anos em um hospital público, isso não era imaginação. Era a sua dura realidade diária. A pandemia transformou os corredores do hospital em um verdadeiro campo de batalha. As jornadas eram intermináveis, os recursos cada vez mais escassos, e o som dos monitores cardíacos parando se tornou uma trilha sonora constante e dolorosa. A cada paciente que se ia, um pedaço da alma de Patrícia parecia ir junto. Ela estava no limite. O esgotamento físico era imenso, mas o colapso emocional parecia ainda mais próximo. Como continuar quando o mundo ao seu redor está desabando? Em uma noite de exaustão, enquanto buscava qualquer coisa que lhe desse um fio de esperança, Patrícia encontrou um livro antigo, As Meditações do imperador romano Marco Aurélio. Uma frase saltou aos seus olhos e atingiu-a como um raio de lucidez. A adversidade é um fogo que revela o ouro da alma. Naquele momento, algo mudou. Ela percebeu que não podia mudar a pandemia, a falta de leitos ou o avanço da doença, mas podia mudar a forma como reagia a tudo isso.
Ela podia escolher ser forte, não apesar do caos, mas por causa dele. A partir daquele dia, Patrícia iniciou um novo ritual. Antes de cada plantão, no vestiário, ela tirava 2 minutos para si, fechava os olhos, respirava fundo e repetia um mantra que se tornou sua armadura. Eu não posso controlar a morte, mas posso controlar minha presença e minha compaixão. Essa pequena prática estoica começou a operar uma transformação profunda. Ela não estava mais apenas reagindo ao caos. Ela estava agindo com propósito dentro dele. Essa mudança não passou despercebida. Os colegas, também sobrecarregados e desesperados, começaram a notar a serenidade de Patrícia. Em meio à correria, sua calma era contagiante. Ela não era fria ou distante. Pelo contrário, sua compaixão parecia mais focada, mais presente. Ela conseguia confortar famílias com uma clareza que parecia impossível naquelas circunstâncias. Tornou-se um pilar, uma referência de força tranquila para toda a equipe. Quando um colega desabava em lágrimas, era para Patrícia que ele recorria, não para ouvir palavras vazias, mas para se reconectar com aquela força interior que ela emanava. Hoje, com a pior fase da crise para trás, Patrícia continua seu trabalho, mas com uma nova perspectiva. A experiência a marcou para sempre, mas o estoicismo lhe deu as ferramentas para transformar as cicatrizes em símbolos de resiliência. Ela agora compartilha sua jornada com outros profissionais de saúde, ensinando como os princípios de Marco Aurélio podem ser aplicados não como uma filosofia distante, mas como uma ferramenta prática de sobrevivência emocional. Ela mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar dentro de nós mesmos a força para continuar, para cuidar e, acima de tudo, para encontrar nosso propósito no meio da adversidade. A história de Patrícia é um poderoso lembrete de que não são os eventos que nos definem, mas a nossa resposta a eles. O que você achou da jornada de Patrícia? Acredita que a filosofia pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida real? Agora eu quero compartilhar com vocês a história do Vinícius, uma jornada que muitos de nós, em qualquer área da vida, podemos nos identificar. Vinícius, aos 22 anos, era a personificação da dedicação. Um violinista promissor, ele vivia e respirava música. Cada nota, cada ensaio, era um passo em direção ao seu grande sonho. Uma carreira nos palcos mais prestigiados do mundo. Ele passava horas intermináveis com o violino no ombro, buscando uma perfeição quase divina. Seus professores o elogiavam, sua família o apoiava incondicionalmente, e todos ao seu redor viam nele um futuro brilhante. A pressão, embora não dita, era imensa. Ele não sentia que podia falhar, não por ele, mas por todos que acreditavam nele. Então, o grande dia chegou. Uma audição crucial, daquelas que podem definir uma carreira. Vinícius subiu ao palco, o coração batendo forte contra as costelas, o arco firme na mão. Ele começou a tocar. A melodia fluía, mas de repente, no meio de uma passagem complexa que ele havia praticado à exaustão, seus dedos vacilaram. Uma nota errada, e depois outra. O som que saiu foi estridente, quebrando a magia do momento. Para o público, talvez tenha sido um pequeno deslize, mas para Vinícius, foi como se o mundo inteiro tivesse desabado. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ele terminou a peça mecanicamente, mas a vergonha já o havia consumido por completo. Ao sair do palco, ele não conseguia encarar ninguém. Sentia que havia decepcionado a todos, seu mestre, sua família e, principalmente, a si mesmo. Nos dias seguintes, o violino ficou intocado no estojo. A alegria que a música lhe trazia foi substituída por um sentimento amargo de fracasso. Desistir parecia a única opção lógica. Por que continuar se ele não conseguia ser perfeito? A carreira que ele tanto sonhou parecia agora uma fantasia distante e dolorosa. Ele estava perdido em um mar de autocrítica e desânimo. Foi nesse momento de escuridão que, quase por acaso, ele encontrou um livro antigo de filosofia estoica. Uma frase do filósofo Epicteto saltou aos seus olhos e ressoou em sua alma. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Aquelas palavras simples foram como uma luz. O erro na audição não era o fim do mundo,
Era apenas um evento. O que realmente importava era a sua reação a ele. Inspirado, Vinícius começou a mergulhar nos ensinamentos estoicos. Ele descobriu uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. A ideia era simples, mas poderosa. Antes de qualquer desafio, visualizar os piores cenários possíveis, não para se torturar, mas para se preparar mentalmente e aceitar que as coisas podem, e muitas vezes vão, dar errado. Ele decidiu aplicar isso à sua música. Antes de cada ensaio ou pequena apresentação, Vinícius fechava os olhos e se imaginava no palco. Ele visualizava errar uma nota, deixar o arco cair, ter um branco no meio da peça. Ele imaginava a sensação de vergonha, mas em vez de fugir dela, ele a acolhia. Ele dizia a si mesmo: se isso acontecer, tudo bem. É parte do processo. Eu vou respirar fundo e continuar. Essa prática foi transformadora. Aos poucos, o medo paralisante da imperfeição começou a se dissipar. Ele percebeu que a busca incessante pela perfeição estava, na verdade, sufocando sua arte. Estava tão focado em não errar que se esquecia de sentir a música, de se conectar com a emoção por trás de cada nota. Ao aceitar a possibilidade da falha, Vinícius se libertou. Ele voltou a tocar não por obrigação ou para provar algo a alguém, mas pelo puro prazer de criar beleza. Sua música ganhou uma nova profundidade. Suas apresentações se tornaram mais autênticas, mais cheias de emoção, porque ele não estava mais escondido atrás de uma máscara de perfeição. Ele estava ali, vulnerável e real. Hoje, Vinícius entende algo fundamental. A verdadeira maestria não está em nunca falhar, mas em aprender a falhar com serenidade e a se levantar com graça. O erro no palco não foi o fim de sua jornada. Foi o verdadeiro começo. Foi a lição que o transformou de um técnico habilidoso em um verdadeiro artista. A história do Vinícius nos lembra que nossos maiores reveses podem conter as sementes de nossas maiores transformações. A chave é como escolhemos reagir a eles. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa história ressoou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.